O governo Trump escolheu para brigar com o Brasil o campo mais complicado de se achar soluções, o campo das ideologias políticas. O Departamento de Estado americano criticou o Brasil pelo bloqueio de redes sociais americanas aqui, qualificando a decisão judicial de censura. Segundo o governo americano, esse tipo de decisão é incompatível com valores democráticos, incluindo liberdade de expressão. A nota americana não cita o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que mandou suspender a rede americana Rumble no Brasil, alegando desrespeito à justiça brasileira. A Rumble proprietário dela também o presidente Trump, está tentando processar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos pela ordem de cancelar lá a conta de um blogueiro bolsonarista. O pano de fundo da questão é muito mais amplo do que esse problema localizado, se é que a gente pode chamar de localizado. O governo Trump abraçou a causa das Big Techs, grandes adversárias de taxação e regulação em muitas partes do mundo, incluindo no Brasil. E, via contatos com integrantes da oposição brasileira, o governo americano começa a abraçar publicamente a visão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria vítima de perseguição política, inclusive por parte da justiça brasileira. Essa postura está alinhada com o empenho de integrantes do governo de Washington de favorecer grupos políticos de direita com os quais se identifica, sejam eles na Alemanha, estou dando alguns exemplos apenas, no Reino Unido, em vários outros países acontece isso também. Para o Brasil, a ameaça de imposição de tarifas comerciais por parte dos americanos é fichinha, perto dessas questões político-ideológicas. Trump enxerga o Brasil como parte de um grande eixo que pretende destronar o dólar e ajudar a China na luta geopolítica. O que aconteceu hoje é só o começo. O que Trump acaba de fazer com a Ucrânia é transformar alguém em cego no meio de um tiroteio. Os americanos suspenderam o envio para a Ucrânia de inteligência militar em real time, depois de terem paralisado o envio de armas e munições, ou seja, no meio dos ferozes combates com as tropas de invasão russas, os americanos tornam mais difícil aos ucranianos defender o próprio país de uma agressão brutal. Trump não dá a menor bola para isso, mas há algo nas relações internacionais que se chama postura moral, que ajuda também a explicar como os Estados Unidos e seus aliados derrotaram a União Soviética na última Guerra Fria. Trump deixa evidente que potências menores não têm outra opção senão obedecer o que os fortões mandam. Tanto faz, fazem parte de um sistema de alianças liderado pelos Estados Unidos que o próprio Trump está destruindo com enorme rapidez. Em boa medida, o atual presidente americano é sintoma e não é a causa de uma sociedade que se partiu ao meio, perdeu a noção da própria excepcionalidade e hoje não se põe de acordo sequer sobre o que seja ser americano. As consequências já presentes são perigosas para o próprio país que Trump pretende retornar a uma grandeza que ele considera perdida e cuja restauração, leia-se por restauração, atender à base vociferante do Make America Great Again, vale qualquer preço essa restauração a ser pago, inclusive agradando a quem o considera seu inimigo principal, que é a Rússia. Azar dos ucranianos, que não conseguiram entender nada disso e se encontram na situação de terem de capitular. Salvo um milagre europeu, terão de capitular a Trump e a Putin. Já era fim de tarde nos Estados Unidos quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Por isso, só hoje veio a chuva de reações. Algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias, por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É sim para ser levado a sério.
Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas no mundo aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. O STF liberou o pagamento das emendas dos congressistas e acabou causando uma enorme irritação no Legislativo. Como assim? Se a grana suspensa para os parlamentares vai voltar a correr? É que o STF se meteu a regular as condições para a liberação desse dinheiro. Mais ainda, quanto esses recursos nas mãos dos parlamentares poderão crescer daqui em diante. A irritação do parlamento vem do fato do ministro Flávio Dino, com apoio do plenário, ter deixado claro que não gosta do atual sistema de governo do Brasil, que não é, segundo o ministro, um sistema presidencialista, não é um sistema parlamentarista, não é um sistema semipresidencialista, é um sistema de governo absolutamente singular, disse o ministro, uma jabuticaba. De fato, o Legislativo avançou seus poderes para cima do Executivo, sobretudo na alocação de recursos via orçamento público. Isso é o resultado de um longo período de chefes de executivo fracos e de um parlamento que, via emendas impositivas, acha que deixou de ser refém do Palácio do Planalto. Não é assim que o atual governo enxerga a situação, na qual não tem voto no Legislativo para mudar essa relação de forças, mas fechou na prática uma aliança com o Supremo para tentar inverter essa situação política. Assim, a questão envolvendo as emendas faz tempo que deixou de ser um problema de transparência delas, embora também seja, para se tornar essa questão uma disputa crucial entre os poderes, na qual Executivo e Judiciário enfrentam o Legislativo, com o Judiciário querendo compensar a debilidade política do Executivo, o que é também uma jabuticaba. O Judiciário tentando corrigir o que nasceu na política e cresceu com ela.